Irmãos, abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38. Como eu disse na semana passada, a leitura do Evangelho, coloquemos todos nós de pé. Primeira leitura, Lucas, do capítulo 1, do 26 ao 38. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A segunda leitura que faz parte dessa pregação é Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo o infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Podem se sentar, meus irmãos. Vou orar. Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque temos a tua revelação especial completa, que é a tua palavra, a Bíblia Sagrada, composta pelos seus 66 livros. Te agradecemos, Senhor Deus, porque neste momento podemos contemplar as cenas dos nascimentos de Jesus e tudo o que tem acontecido enquanto o nosso Rei é anunciado e virá a nascer e depois, Senhor Deus, crescer na sua infância. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque a tua palavra pertence a nós, os teus eleitos. A tua palavra é para nós fonte de verdadeira edificação. A tua palavra, quando iluminada pelo teu Espírito Santo, porque ela já foi revelada totalmente, não há novas revelações, é dada a nós para que nós possamos crescer e experimentar a fé verdadeira. Possamos nos encher da tua vontade. Possamos conhecer os teus caminhos, amar os teus mandamentos, ensinar aqueles que se achegam a nós. Ensinar aqueles eleitos que ainda não foram alcançados. Que o Senhor nos capacite em cada momento, Senhor Deus, e use essa pregação para a edificação dos teus eleitos, tanto os que estão aqui, quanto aqueles que a ouvirão posteriormente. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Voltem comigo no texto de Lucas, capítulo 1,
do 26 ao 38, quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela terá um filho concebido pelo Espírito Santo. No primeiro versículo é nos dito que no 6º mês, aqui o 6º mês em referência ao 6º mês da gravidez de Isabel, né, a prima de Maria, estando ela na Galiléia, na cidade de Nazaré, onde iriam habitar posteriormente à volta do Egito, estava Maria, que era uma virgem desposada por José. Naquele tempo não existia o que nós chamamos hoje de namoro. Isso não existia. É até não bíblico a questão do namoro. Portanto, Maria, ou Miriam, que é o nome dela no hebraico, ela foi desposada num contrato de casamento por José. O noivado daquele tempo tinha o mesmo efeito que um casamento, sendo que ela ainda não tinha sido entregue para ser desposada pelo marido, ou seja, terem relações sexuais como um casal normal deveria ter. E foi neste momento, com este contrato, que Miriam recebeu a visita de Gabriel. Maria, como eu disse, o nome dela é Miriam no hebraico, Maria é a forma latinizada de Miriam, tinha o mesmo nome que a irmã de Moisés. Todo mundo lembra de Miriam. E Miriam, ela fez uma coisa muito terrível. Ela quis ocupar a posição de liderança que não a pertencia. Miriam, com o nome de soberana, que é o significado do nome Miriam, ela, em vez de se humilhar diante da poderosa mão de Deus, que concebe a liderança a quem Ele quer, e designou claramente a liderança no povo de Deus aos homens, quis colocar-se em posição sobre seu irmão, ou na mesma posição que ele, e foi punida por Deus com lepra. Todo mundo lembra dessa parte da história. Já Maria, também uma Miriam, completamente diferente da Miriam, irmã de Moisés, ela se sujeita como uma serva. Aqui no caso é dule, seria escrava do Senhor. Nós não usamos o termo escrava aqui por causa da questão dela estar concebendo um filho pelo Espírito Santo, e usamos serva, porque escrava poderia levar as pessoas a alguma interpretação errada das coisas. Mas sim, ela se posiciona aqui como uma escrava de Deus. O fato, meus irmãos, é que nós não devemos esquecer nunca que, apesar de nós sermos filhos adotivos de Deus em Cristo Jesus, apesar de quando Jesus nos chamou para sermos dele, nós passamos a ser amigos de Deus, nós não deixamos de ser escravos da justiça e escravos de Deus quando somos chamados para nascer de novo. Antes nós éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos da justiça. E Maria era uma escrava da justiça. Ela seguia toda a lei, os mandamentos, assim como Isabel e Zacarias faziam. Quando o anjo Gabriel, e o nome de Gabriel significa o homem forte de Deus, ele se apresenta a Maria, ele faz uma saudação para ela. Alegra-te, muito favorecida. Na verdade, no grego poderia ter sido traduzido como alegra-te, muito agraciada, aquela que é cheia de graça. Não que a graça venha dela, mas porque ela foi favorecida por Deus, recebendo toda a graça. Então, é um erro no romanismo quando eles atribuem a graça para Maria dar a alguém. Ela foi favorecida e recebeu uma graça totalmente merecida de ser a mãe do Senhor. Aquela que recebia o nome de soberana se sujeitou a ouvir o anjo. Ela ficou perplexa. Aqui quando fala, ela se perturbou muito e pôs a pensar o que significava a saudação, ela ficou totalmente perplexa. Que graça o anjo está falando que eu recebi? Eu sou de uma família pobre de Nazaré, uma cidade escondida, numa região onde todo mundo considera aqueles que são de lá inferiores aos de Jerusalém. Que graça eu, Maria, recebi. Mas o anjo continua dizendo enquanto ela pensava essas palavras, não porque o anjo fosse onisciente, mas porque ele tinha uma missão do Deus que é onisciente. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas. Irmãos, essa é uma das mais de 365 vezes que Deus registra na sua palavra a palavra não temas. O povo de Deus não tem por que temer. E Maria não tinha por que temer a presença do anjo. Se vocês lembram da primeira cena, quando eu falei que o arauto do rei foi anunciado,
e agora o rei está sendo anunciado nessa cena, também foi dito a Zacarias que ele não precisava temer. Agora, para Maria, a mesma coisa. E é dito a Maria que ela recebeu uma graça diante de Deus. Todos entendem aqui que graça é favor imerecido. Ela não fez nada por receber. Mesmo ela cumprindo todos os mandamentos como designado pela lei, mesmo ela pecando e oferecendo sacrifícios, ela não recebeu isso porque ela tinha mérito diante de Deus. Como nenhum de nós temos mérito por receber a graça da salvação ou qualquer uma das bênçãos que recebemos. Então Maria, ela recebeu essa graça diante de Deus por pura e direta vontade do Senhor, que predestinou todas essas coisas antes da fundação do mundo. No pacto da redenção, antes que houvesse mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo determinaram todas as coisas que iriam acontecer na história da redenção. E Maria já estava designada para ser a mãe do Filho do Altíssimo. Então nós vemos que ela recebeu essa graça diante de Deus, e essa graça é que ela conceberia e daria à luz a um filho que seria chamado pelo nome de Jesus. O significado do nome de Jesus, acho que todo mundo aqui sabe, é Yahvé salva, Deus salva, só Deus salva. Isso é um dos motos da Reforma Protestante. Somente Cristo salva, somente Cristo nos edifica no reino de Deus. Somente por causa de Cristo nós somos filhos adotivos do Pai. Então nós vemos claramente que ela recebeu essa graça de ter um filho chamado Jesus. E diz o anjo, como já foi dito de João Batista, este será grande. Mas a palavra utilizada aqui no grego é grande muito acima do grande que João Batista seria. Então quando é dito aqui no português, ele será grande, João Batista também seria grande, não é a mesma coisa. Porque no grego, no original, nós temos o grande aqui como sendo um grande muito acima daquele grande que o homem, o último profeta do Antigo Testamento, seria. Afinal de contas, ele é filho do Altíssimo. Ele é o filho eterno, eternamente gerado pelo Pai, nunca criado. Cristo não é criado. Qualquer lugar que ensine isso é uma seita herética. Cristo é gerado pelo Pai, coeterno com Ele. Ele não tem dia que se iniciou a sua criação. Existe sim o dia em que ele nasceu encarnado do ventre de Maria, mas ele é o Filho eterno de Deus. É até um erro você chamar Jesus antes da encarnação de Jesus. Ele é o Filho de Deus eterno, até o momento da sua concepção, quando ele assume o nome de Jesus. Então nós vemos aqui claramente que Maria recebeu essa graça de Deus, e é dito que Jesus seria o Filho do Altíssimo, e Deus, o Senhor, Yahvé, Elohim, lhe dará o trono de Davi, seu pai. É fato que Jesus não assumiu o trono de Davi na sua primeira encarnação. Todos concordam com isso. E é isso uma das alegações dos judeus contra a divindade de Jesus Cristo. Eles afirmam que Cristo, se fosse verdadeiramente o Messias, ele deveria ter assumido o trono político como rei de Israel. Mas não era esse o propósito da missão de Deus em Cristo, e o trono de Davi referido pelo Senhor a Cristo é o trono que ele tem agora à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, da onde ele vive e reina hoje. Vamos esperar a boa vontade dos nossos amigos aí. Do trono de Davi, onde ele vive e reina hoje. Outro erro que nós devemos recusar totalmente é acreditar que existirá um reino milenar, onde o Senhor irá reinar politicamente nessa terra. Isso é uma balela. Cristo reina já. Como ele mesmo disse, se estou aqui curando e expulsando demônios, é porque o reino de Deus já está entre vós. E naquele momento o reino já começava a ser expandido sobre toda a terra. E Cristo hoje reina à direita de Deus Pai. O chamado milênio de Apocalipse 20 é este reinado. Quando ele voltar em sua segunda vinda, que será única, ele separará os bodes das ovelhas. E as ovelhas entrarão no reino dos céus, no novo céu e na nova terra, com ele, e os bodes serão julgados e jogados no inferno, no lago de fogo, que não é o inferno, é muito pior que o inferno. Tudo isso está incluído aqui nesta pregação desta cena.
quando é dito que ele reinará sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então nós vemos Maria questionando ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Diferente de Zacarias na primeira cena, que questionou com dúvida a mensagem do anjo, dúvida como, isso é impossível de acontecer. Foi isso que Zacarias falou para o anjo: isso que você está falando para mim é impossível de acontecer. Já o que Maria está fazendo nessa pergunta é: como assim? Eu não tive relação com homem algum. Como que eu vou conceber? Maria mostra uma dúvida razoável, uma dúvida sujeita, servil. E quando ela faz isso, o anjo a responde prontamente, sem nenhuma punição, ao contrário de Zacarias. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também este ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí ele anuncia, né? E Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que se dizia um estéril. O anjo quer deixar claro: a concepção de Isabel é miraculosa, apesar de usar meios naturais. O Zacarias velho e Isabel também avançada em dias teriam um filho. Portanto, não há impossíveis para Deus. E você, sendo virgem, conceberá, porque o Espírito Santo gerará em você. E o que ela diz após ouvir isso, né, quando o anjo diz: porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. E qual era a promessa feita ao povo de Israel? A promessa feita ao povo de Israel é que o Messias viria. A promessa feita era que era também feita em Isaías 7,16, que dizia lá o profeta: e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. É bem interessante a gente pensar em relação às profecias do Antigo Testamento, meus irmãos. Nós muitas vezes olhamos para as profecias do Antigo Testamento como se só sendo cumpridas no Novo Testamento. A maioria absoluta das profecias do Antigo Testamento são dadas para aquele momento da história ou muito próximos daquele momento da história. E depois disso nós podemos ter algumas que têm um segundo cumprimento mais completo. É o caso dessa profecia. No tempo de Isaías foi dada essa profecia, significando que uma profetisa teria um filho. Uma mulher que era virgem teria um filho. E é registrado no livro de Isaías que ela de fato teve esse filho. Só que aqui, Lucas e Mateus claramente aplicam aquela mensagem que dizia que era uma mulher adulta que seria desposada, ainda teria um filho, e colocam o termo virgem. Eles podem fazer isso porque eles são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós é. Não há novas revelações do Espírito Santo de Deus nesse tempo. O pentecostalismo é uma heresia. E, portanto, nós não podemos comprar suas heresias. Voltando à palavra de Deus, eles podem, sim, dar o significado correto da palavra de Deus. E eles fazem isso. E dizem que todas as promessas, ou seja, todas as profecias de Deus se cumprirão. Outra acusação dos judeus em relação à verdade do Evangelho é que nem todas as profecias relacionadas ao Messias já se cumpriram. E eles não estão errados. Existem profecias que só se cumprirão na segunda vinda do Senhor. Mas essa se cumpriu nesse tempo, com Maria. E ao contrário de Miriam, ela não assumiu para ela uma posição que não era dela. Ela disse claramente: aqui está a serva do Senhor. Ela não se rebelou contra essa revelação de Deus. Ela não quis saber se ela teria uma posição de honra no reino de Davi. Ela simplesmente se sujeitou à vontade de Deus e disse que se cumpra conforme a tua palavra. E o anjo satisfeito se ausentou dela. Então nós vemos do exemplo de Maria aplicando a nossas vidas aqui agora, é que nós devemos olhar para a palavra de Deus e aceitá-la como ela é. Nós não podemos, como muitas pessoas fazem por aí, achar que elas podem questionar a palavra de Deus e só aceitar aquilo que lhe é agradável. A palavra de Deus nos sujeita a situações vexatórias nesse mundo. É o caso de Maria. Ela era uma mulher virgem, prometida ao seu marido, que deveria casar virgem, porque senão no dia do casamento ele poderia expô-la publicamente por não ser virgem,
e ela seria apedrejada, mas mesmo assim, Maria se sujeita à vontade de Deus. Então nós devemos entender que a vontade de Deus muitas vezes nos colocará em situações difíceis. A vontade de Deus muitas vezes nos fará perder oportunidades, mas a vontade de Deus é que nós sejamos totalmente fiéis à Escritura e vivamos conforme a Escritura manda e a preguemos com coragem. E assim nós vemos que Deus, o Altíssimo, escolheu essa pequena mulher da linhagem de Arão e de Davi. Maria era das duas linhagens. Não era obrigatório que um homem casasse com uma mulher da sua tribo. Era obrigatório que ele se casasse com uma mulher de Israel. E a partir do momento que essa mulher se casava com aquele homem, ela passava a ser da tribo do marido. Portanto, Maria, que tinha sim a linhagem de Davi, passou também a ter, pelo casamento com José, a linhagem de Davi. Portanto, Jesus Cristo é filho da linhagem de Davi. Quando nós formos expor as genealogias, eu vou explicar outras complexidades, mas não é o momento para isso agora. O fato é agora nós sabermos que esta mulher, que aguardava ansiosamente a vinda do Messias, recebeu uma revelação direta do anjo, que o Messias viria através dela, e ela se sujeitou a isso. Agora vamos ao texto de Mateus para concluir essa cena. Gabriel não revela só a Maria o que ia acontecer. É necessário que José, que era da descendência direta e real de Davi, ouvisse também, através de um sonho, essa revelação. É-nos dito por Mateus, que tinha o propósito de convencer os judeus que Jesus Cristo era o Messias, que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, com um contrato de casamento firme com ele, de noivado, e aí mais um ensino da palavra de Deus, noivado não é coisa que se desfaz de qualquer jeito, noivado já é casamento. Desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, ou seja, sem que eles tivessem tido relações sexuais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, ou seja, ele seguia totalmente a lei cerimonial, ele fazia as ofertas pelo pecado, ele se arrependia dos seus pecados, ele cumpria tudo que está registrado na lei, e quando ele pecava, ele dava uma oferta pela culpa, porque justo só há um justo de fato, que é Jesus Cristo. Todos nós somos justificados pelo sacrifício do Cordeiro, o quais os sacrifícios do Antigo Testamento representavam. Ele sendo justo, cumpridor da lei, e não a querendo infamar, o termo aqui no grego, infamar, seria expô-la publicamente às obrigações da lei, ou seja, expô-la como adúltera, para que ela fosse apedrejada até a morte. José não queria fazer isso. Apesar de ele ter uma dúvida, até humanamente razoável, ele tinha todo o testemunho da vida de Maria, para que isso gerasse nele alguma suspeita. Maria não foi mãe solteira, como alguém possa erroneamente afirmar. Maria já tinha um contrato de casamento. Maria seria mãe dentro de um casamento. Mas José tinha essa dúvida. Apesar dela já ter falado com ele, a Escritura não deixa isso muito claro, mas ele já sabia da sua gravidez, e conhecendo o caráter de Miriam ou Maria, com certeza ela foi até o seu noivo falar, porque uma mulher, quando está noiva de um homem, não deve ter segredo para ele. Ele claramente faz isso. Ele não quer infamar, então ele ia fugir, para que ela fosse, num processo, considerada inocente. E ele levasse a culpa pelo que estava acontecendo. Ele iria fugir aqui. Ele não queria que ela fosse apedrejada por uma coisa que ele não tinha certeza. Então ele resolveu deixá-la secretamente. Mas o Senhor, que como eu disse na pregação passada, há mais de 400 anos não se revelava a ninguém, ele se revela a José através de um sonho,
que é o meio ordinário de Deus se apresentar aos seus profetas no Antigo Testamento: sonhos e visões. A ideia de que Deus se apresenta face a face como uma teofania é só nos episódios claros que a Bíblia registra. E quem se apresenta na teofania é a segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno de Deus, pré-encarnado. Aqui, então, é dado a José o que era dado a todos os profetas: uma visão em sonho. E nessa visão em sonho, um anjo do Senhor diz: José, ou seja, aquele que acrescenta, esse é o significado do nome de José. Aquele que acrescenta, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz o filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, ora, aqui diz a Escritura, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, como já disse Isaías 7,16. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E muitas pessoas têm dúvida aqui: mas o nome dele não é Jesus? Por que não colocaram o nome dele de Emanuel? Porque o nome Emanuel já revelaria que Jesus Cristo era Deus encarnado andando entre nós. Então esse nome fica como um nome secreto do Senhor, o qual ele diz em Mateus 28, do 18 ao 20, que ele é, quando ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, Cristo é Emanuel, Deus conosco agora. Ele não só está aqui presente entre nós durante o culto solene, que é uma convocação de Deus, e que nós só estamos aqui porque Deus nos convocou, porque a nossa natureza não nos faria estar aqui num domingo para amanhã para cultuá-lo. Ele é Deus conosco em cada um dos nossos momentos, enquanto nós andamos pela fé em Cristo Jesus. E ele era Deus conosco encarnado naquele momento e continua agora, sendo 100% Deus e 100% homem. Esse nome, Emanuel, foi um nome secreto que por muito tempo os judeus questionaram: se é tu o Messias, fala abertamente. E ele dizia: eu já falei, eu sou a porta, eu sou. Nada mais é que a transliteração no grego ego eimi, daquele termo que está lá no Antigo Testamento, quando Deus se apresenta a Moisés, que a melhor tradução daquele termo é: eu serei o que serei. Não é eu sou lá no Antigo Testamento, é eu serei o que serei. Nós traduzimos para eu sou para ficar mais claro para o português. Mas ele está dizendo que ele sempre será o que ele é. Ele é eterno e não muda. Ele é imutável. Portanto, Deus se apresenta em Cristo como Deus conosco. Ele se torna um de nós em carne e encarnado, e esse é o anúncio do seu nascimento, para que ele, sendo homem, desfaça a separação que foi feita entre nós e Deus pelo pecado. E aí José desperta do seu sono e faz como ordenar o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Talvez o casamento deles estava ajustado para uma grande festa, em algum momento posterior. Mas como Maria poderia ser acusada de ter engravidado antes do casamento, José automaticamente toma a decisão de antecipar o casamento. E isso é feito. Ela é recebida em sua casa como sua esposa definitivamente. Deixa a casa dos pais. E é dito no versículo 25: contudo, não a conheceu. E eu creio que os irmãos aqui todos saibam, conhecer aqui é no sentido de um homem para uma mulher. É conhecer intimamente, é ter relações sexuais. Ele não a conheceu até que o ente santo, ou seja, Jesus Cristo, nascesse, até que se fosse dado uma luz a um filho, que foi posto o nome de Jesus. E nessa cena é importante frisar contra uma heresia que muito é falada. Maria não conheceu seu marido até que Jesus nascesse. Ele é o primogênito de Maria. Ela sim teve filhos com José.
aquela listagem de filhos, irmãos e irmãs que Jesus tinha, que os fariseus e os saduceus falam, mas ele não é o filho de José? Não estão seus irmãos e suas irmãs entre nós? São filhos de Maria com José. Não há pecado entre um homem e uma mulher ter relações sexuais e por isso gerarem filhos. O catolicismo romano quer ensinar que Maria é sempre virgem, Maria é sem pecado. É mentira. Só Cristo é. Portanto, nós precisamos rejeitar as fábulas humanas que são tanto ensinadas por aí. E essa segunda cena do nascimento de Jesus Cristo tem este propósito: fazer com que nós, cristãos, protestantes, rejeitemos as fábulas que se infiltram entre nós. Nós precisamos entender que o Senhor faz as coisas conforme Ele quer, mas Ele não altera a natureza das coisas que Ele mesmo faz. Então, nesse ponto, meus irmãos, que nós saibamos que o nosso Deus fará a sua vontade e que nós devemos, como seus servos, como Maria e José, nos sujeitarmos à sua vontade, mesmo que isso nos possa expor diante dos outros. Maria, por ter engravidado. José, por ter recebido uma mulher que não estava grávida dele. Mas mesmo assim, o Senhor cuidou de ambos. Quando nós nos dispomos a fazer aquilo que Deus nos ordena a fazer, Ele cuidará de cada uma de nossas necessidades. Mesmo que para isso nós soframos. E eu tenho certeza que José sofreu com aquela decisão anterior que ele queria tomar. Maria sofreu com a possibilidade de ser infamada. Por isso que logo depois ela vai para a casa de Isabel, ficar um tempo com sua prima. Então, meus irmãos, essa segunda cena do anúncio do nosso Senhor Jesus Cristo não tem um glamour tão grande. Existem coisas aqui que são humanamente terríveis, mas o Senhor se move mesmo diante de coisas como esta. Que nós saibamos que não é só quando nós prosperamos ou quando tudo acontece como queremos, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nesta manhã o Senhor grave no coração de vocês a verdade da sua palavra. Que Deus os abençoe.